A gente começa essa edição mostrando direto os destaques dos debates no corredor das comissões. Quem sempre acompanha tudo por lá é a repórter Mariana Pichitsky. Bom dia, Mariana. A gente começa falando da Comissão de Direitos Humanos, Mari. Isso, Vera, bom dia a todos. A Comissão de Direitos Humanos vai fazer uma audiência pública daqui a pouco, às 10 da manhã, para discutir políticas públicas voltadas à saúde mental e à luta antimanicomial. Nós estamos com a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, que pediu essa audiência pública. Deputada, bom dia. Qual que é o objetivo dessa audiência? Na verdade, o Brasil tem que reconhecer seus próprios holocaustos. Eu penso que o Brasil tem que reconhecer, enquanto seus holocaustos, os navios negreiros e os manicômios. Nós temos um manicômio na cidade de Barbacena que se atesta, deve ter assassinado por volta de 70 mil pessoas. Ali, por volta de 15 pessoas morriam por dia. E ali não tinham pessoas com transtorno mental. Ali estavam as pessoas com deficiência, homossexuais, aqueles que não interessavam aos donos da terra de que estivessem em liberdade. É um holocausto que o Brasil precisa reconhecer enquanto tal. E aqui nós temos uma reforma psiquiátrica, uma lei, desde 2001, que tenta fazer o luto destes holocaustos brasileiros. É a reforma psiquiátrica, que elimina os manicômios. E eu acho que nós temos que avançar muito mais do que isso. Nós temos que desconstruir os hospitais psiquiátricos. Não tem porquê a pessoa com transtorno mental, ainda que em situação de crise, seja atendida em um hospital específico para aquele tipo de patologia. Quando você tem uma doença do fígado, do pulmão, ou qualquer uma delas, em emergência, você vai para um hospital geral. Por que isso é diferente com o hospital psiquiátrico? Mas não é só isso. Para que você possa superar a lógica manicomial no nosso país, é preciso que você tenha serviços substitutivos. Os CAPs, o Centro de Atenção Psicossocial, CAPS 3, que possibilita inclusive o atendimento 24 horas, ou seja, os CAPs para crianças, ou seja, há uma série de serviços substitutivos, as residências terapêuticas, que precisam se transformar em realidade, para que você possa definitivamente varrer os manicômios, que são holocaustos, da realidade nacional. E não é só isso, nós também queremos discutir a introdução da saúde, da atenção à saúde mental na saúde, na atenção básica. Isso significa ter espaços de sofrimento. Tem uma pesquisa aqui no Distrito Federal que aponta que 75% das mulheres de uma cidade do DF, elas têm angústia. Acordam com o peito apertado, não sabem porquê. Elas vivem situação de violência doméstica, têm insegurança com relação aos seus meninos e meninas, têm insônia. Ou seja, quando está no nível do sofrimento, é preciso que haja uma atenção à saúde mental. Os postos de saúde ou o programa de saúde da família, ele deveria contar com a atenção à saúde mental, para que você lide com o sofrimento, porque particularmente as mulheres são muito silenciadas, não tem espaço de fala, não tem espaço de escuta. Quando as mulheres falam da sua angústia, e eu falo mulheres, mas são diversos setores que são discriminados na nossa sociedade, elas vão percebendo que a sua angústia não é responsabilidade dela. Elas não são culpadas porque vivem violência doméstica, porque perdem os meninos para as drogas, e aí começa a mulher a ter contato com a sua própria coragem, que muitas vezes não é reconhecida pela sociedade, e ela estabelece formas de resiliência, ou seja, expressões da sua resiliência, de superação do seu próprio sofrimento. Então nós queremos discutir os serviços substitutivos, as redes de atenção, as residências terapêuticas. Veja o que acontece com a ausência de residências terapêuticas. Naqueles que estão em tratamento, ou seja, em alas de tratamento psiquiátrico ou hospitais psiquiátricos dentro do sistema penal, dentro do sistema presidiário, os inimputáveis ou os que estão em medidas de segurança. Aqui no Distrito Federal, mas não é uma realidade só do Distrito Federal, nós temos pessoas que já deveriam estar em liberdade, que cessou a periculosidade. Essas pessoas, quando não tem uma família que possa abrigá-la ou acolhê-la, elas ficam eternamente presas, é prisão perpétua. Elas não têm para onde ir porque não há residências terapêuticas, que as pessoas que não têm uma família onde elas possam estar acolhidas, não têm para onde ir. Essas pessoas em medidas de segurança vão ficar eternamente presas, porque não têm para onde ir. Então, portanto, nós precisamos de uma série de serviços substitutivos para assegurar que
a pessoa com transtorno mental não pode ter a sua humanidade cindida. E também é preciso que os Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs, articulem o conjunto de políticas públicas. A política para incluir as pessoas com transtorno, a política de trabalho, de geração de renda, de saúde, de educação, enfim, o conjunto de políticas públicas naquele território precisam ser articulados pelos CAPs para que nós possamos assegurar a humanidade que foi tão vilipendiada, que foi tão ferida. O Brasil precisa reconhecer, sim, nós temos holocaustos da nossa história e poder superar esses holocaustos ou esses períodos traumáticos e estes locais onde a humanidade era esfacelada. E é isso que nós buscamos com essa audiência pública. É ver a quantas andas a reforma psiquiátrica no Brasil, e nós tivemos, há algum tempo atrás, uma luta muito grande das pessoas, dos profissionais, das pessoas que são atendidas pela saúde mental, quando houve a mudança do coordenador de saúde mental do Ministério da Saúde. E naquele momento eu entendi que o Brasil, ainda que precisa avançar muito nos serviços substitutivos, na atenção básica à saúde mental, em tantos desafios que estão postos, nós não queremos e não vamos retroceder nunca para que os manicômios sejam naturalizados. É preciso varrer os manicômios e estabelecer uma atenção às pessoas com transtorno mental que assegure a sua cidadania. Isso é muito mais barato pelo Estado do que os manicômios e os hospitais psiquiátricos e faz com que nós tenhamos estas pessoas nas suas relações familiares, nas suas relações comunitárias, estas pessoas rompendo uma cronificação do transtorno que se estabelece nos hospitais e nos manicômios da história deste país. São os desafios que estão dados e nós queremos fazer essa discussão e a partir daí avançar e avançar para dizer manicômio nunca mais e dizer que a reforma psiquiátrica ela só vai ser efetiva se ela contar com a ampla participação dos profissionais, das pessoas que são atendidas, enfim, é preciso ter uma radicalidade democrática. A reforma psiquiátrica, ela pressupõe o resgate da condição de sujeito e o resgate da condição de sujeito pressupõe a vivência democrática, a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação, a liberdade que só os seres humanos têm de ter consciência das suas vidas, pegá-las pelas mãos e transformá-las. Portanto, não cabe na reforma psiquiátrica nenhuma lógica autoritária, nenhuma lógica arbitrária. Ela é essencialmente democrática, porque ela pressupõe a estrutura de fóruns dentro de cada unidade de atenção à saúde, onde se discuta quais são os destinos e se discuta para onde nós queremos ir. E o que nós queremos? Nós queremos uma sociedade que a gente possa viver a nossa humanidade. Nós queremos que este sofrimento do povo brasileiro, isso possa ser realmente uma coisa do passado e que nós tenhamos espaços de escuta, espaços de fala, espaços para lidar com o sofrimento e particularmente a reforma psiquiátrica implementada de forma peremptória em todo o Brasil. Ok, deputada Érica Cocai, obrigada pela entrevista, boa audiência pública. Vera, depois a gente volta com mais informações aqui do corredor das comissões. Ok, Mariana, obrigada a você e a deputada.